Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar então mais uma aula, dando continuidade aqui à nossa disciplina. Pessoal, a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os vertebrados, né? Vamos falar de uma maneira geral sobre os vertebrados e as principais características, né, que definem esse grupo, que é um dos grupos mais diversos aí dentro dos metazoários e que inclui nós mesmos, né, os seres humanos. Ok? Onde se enquadra, na verdade, os vertebrados. Então a gente estava falando e falou bastante dos cordados, né? Com presença de notocorda, fendas faríngeas, tubo neural dorsal, oco, né? E entre outras características, a gente falou um pouco então sobre cefalocordado e urocordado, tá? Aqui então a gente terminou de falar dos protocordados, né? Lembrando que o protocordados, hemicordados, cefalocordado, urocordado. Vamos entrar aqui agora em vertebrados, tá? Vertebrados é esse grupo bem diverso, irmão de urocordata, tá? Se a gente pensar em termos de número de espécies, quem são aqui nessa filogenia de metazoa, né? Metazoa tá aqui, ó. Os principais clados de metazoa que a gente tem, ó, Equidizozoa, Spiralia, tá? Dentro de Protostômia. Então, quem é o grupo mais diverso aqui dentro? O grupo mais diverso é aqui, pessoal, Artrópoda. Tá? Em termos do quê? Em termos do número de espécies. Mas se a gente pensar em diversidade de formas, habitats, nichos ecológicos diferentes e tudo mais, poderíamos dizer que os vertebrados tá entre os grupos mais diversos. Os vertebrados estão entre as maiores e as menores formas dentro dos metazoários. Eles são distribuídos pelo mundo inteiro. Algumas espécies já são distribuídas pelo mundo inteiro, como por exemplo nós mesmos, né, os seres humanos, dentre outras. Tá? Então há uma diversidade incrível de estruturas aqui dentro desse grupo chamado vertebrados. Então, em termos de número de espécies, poderíamos dizer que ele não é tão rico quanto outros grupos aí de invertebrados. Né? Qualquer outro. Todos os outros grupos aí de metazoas seriam invertebrados, porque a gente tem os vertebrados, né? Então, é, eles não são tão diversos em termos de espécies quanto os outros grupos aí de metazoa. Mas em termos de hábitats e formas, são extremamente diversos e está entre os grupos mais diversos de metazoa. Ok? Tá. Então, bom, o que são os vertebrados? A característica que dá nome ao grupo, a característica principal é a presença do quê? De vértebras. Tá? O que são as vértebras? As vértebras, ela dá estrutura ao corpo, tá? Dá sustentação ao corpo de um organismo. Então vocês têm lá dentro dos cordados, uma das novidades evolutivas dentro de cordado foi a notocorda. Então a notocorda dá o quê? Estrutura ao corpo, né? E depois surge uma nova estrutura e que se une aqui a partes do espinho dorsal, né, nervoso dorsal, e partes da própria notocorda muda de forma, né, na verdade a evolução molda a notocorda e transforma em outras estruturas aqui, tá? Que vai incorporar a essas vértebras, ok? Então o disco intervertebral é uma parte originados, na verdade, a partir de estruturas da notocorda. Então ele é homólogo à notocorda, ok? Então, as vértebras são essas estruturas derivadas, né, que surgem dentro desse grupo, que dá sustentação aí ao corpo desses organismos, que permite que eles sejam, na verdade, caminhem pelo ambiente terrestre, principalmente, ok? Dentre outras coisas, o ambiente aquático também, ok? Dá sustentação ao corpo de organismos de ambiente aquático. O que a gente tem? Vertebrado, qual que é o jeito certo de falar? Vertebrata ou craniata? Depende, pessoal. Tá? Depende
de uma questão interessante que é a filogenia. Qual é a filogenia, principalmente aqui dos chamados dos agnatas, tá? Mixine e Petramizontide, feiticeiras e lampreias. Qual que é a posição filogenética desses grupos? Bom, as posições filogenéticas, antigamente acreditávamos que era essa. A gente teria aqui feiticeira, depois lampreia divergindo, depois os outros peixes, condríquites, depois actinopteride, sarcopteride, tetrápode, assim vai, tá? Dentro de gnatostomata. Nessa filogenia a gente tem craniata e depois vertebrata, porque com o primeiro clado a divergir dentro de vertebrados seria o primeiro clado a divergir aqui nessa filogenia é feiticeira, tá? Feiticeira não tem vértebra. Depois, o segundo clado a divergir, lampreia. Lampreia tem vértebra. Então, a nomenclatura correta seria craniata, porque todos têm crânio. Depois, vertebratas, porque todos desse grupo têm vértebras. Depois, gnatostomata, porque todos têm mandíbula. Tá? Isso é a nomenclatura correta. Mas, existem algumas diferenças. A principal diferença é essa. Tá? Antes, eu já volto na filogenia anterior. Que lampreia e feiticeiros, ou seja, o grupo Mixiniformes, Mixine e Petramizontide, ou também chamado Petromizontiniformes, formam grupos irmãos. Então, isso aqui forma um grupo chamado Ciclostomata, pode ser chamado também de agnatas, ok? Esse grupo aqui forma um grupo monofilamente. Nesse caso, a gente tem aqui ausência de vértebras, presença de vértebras e todos os outros grupos com vértebras. Então, nessa filogenia, craniata e vertebrata seria no mesmo nó, tá? Poderia ser chamado esse grupinho aqui, esse nozinho aqui, tá? Então, na verdade, ocorreu o que nessa evolução aconteceu dessa forma? Essa relação filogenética do grupo é dessa forma. A perda das vértebras em mixine. Então, o ancestral comum a todos tinham vértebras e houve a perda das vértebras em mixine, tá? Nas feiticeiras. Agora, voltando às filogenias, outras filogenias também consideram que a Mixine e Petramizontide não formando grupos irmãos. Essa daqui é a filogenia do Hickman. Essa é a filogenia do Pogue, tá? 2019. É a mais recente que tem. Aí eu vou seguir essa classificação aqui. Agora, essa classificação aqui também considera craniata como sinônimo de vertebrata, mesmo Mixine e Petramizontide não sendo grupos irmãos. Ok? Não formando grupos irmãos. Ok? Então aí, e quais são as características principais, além da presença de vértebras, que vocês sabem, como eu acabei de dizer, não é comum a todos, porque Mixine está incluído dentro de vertebratas. Tá? Então, além de todos terem vértebras, com exceção de Mixine, além de todos terem crânio, quais outras características definem esse grupo? Tá? Aqui, ó, cabeça distinta e cérebro tripartido. Então, tem 3 regiões distintas do cérebro. Órgãos sensoriais especializados e duplicados. Por exemplo, olho, orelhas. Um par de canais semicirculares aqui no ouvido interno. Rim glomerular, então todos têm glomérulo, rim. E placóideos ectodérmicos. Então, estruturas aí na ectodérmica, na ectoderme, né? Por exemplo, anexos da pele e entre outras características aí que a gente vai ver, na verdade, quando a gente entrar em cada um desses grupos, mas todos têm algum tipo de característica aí na ectoderme, como, por exemplo, cascos, cornos, por exemplo, aí em vários grupos de mamíferos, tá? Placas ósseas em crocodilos, penas em aves, todas estruturas derivadas da ectoderme, ok? Ou da derme. A gente vai ver um pouco sobre isso daqui mais para frente. Na verdade, quando falar da característica de cada grupo. Bom,
Em 2019 saiu esse trabalho falando então que Petra-Mesontide era irmão de... que Petra-Mesontide e Lamprey é irmão de Myxine, feiticeiras. Esses dois clados formavam grupos irmãos. Isso daí... então, esses dois grupos são incluídos dentro do grupo vertebrados, né? Então, existem duas hipóteses. As duas hipóteses são as seguintes. Ou esses elementos vertebrais surgiram duas vezes de maneira independente, ou seja, surgiu vértebras aqui, ou surgiu no ancestral de vertebrados, ou seja, as vértebras surgiram aqui no ancestral e foi perdida dentro de Myxine, ok? A hipótese mais acreditada, na verdade, seria essa segunda hipótese, tá? Então, que a vértebra surgiu no ancestral e foi perdida aí dentro de Myxine. Tá? Isso por quê? Porque a gente tem algumas características interessantes. Olhando para a anatomia dos grupos viventes dos agnatas e do gnatostomados, a gente consegue reconhecer algumas coisas, por exemplo, algumas características. A gente consegue encontrar esses nódulos de cartilagem que são na região ventral da notocorda, por exemplo, das feiticeiras. Esses nódulos aqui, ó, de cartilagem na região ventral. Isso daí são homólogos elementos dos gnatostomados, ou seja, a gente tem estruturas aqui que são homólogas a estruturas que deu origem a vértebras dentro de gnatostomados, principalmente na região aí ventral, ok? Então aqui, ó, aqui a gente tem a notocorda, não, o tubo nervoso dorsal oco e a notocorda, tá? Então a notocorda aqui. Então, algumas regiões que são somitos, né? Células dos somitos migraram para essa região lateral aqui e deu origem, ou nessa região ventral lateral, né? E deu origem aí a esses elementos ventrais de cartilagem que são homólogos às vértebras. Nessa figura vocês vão entender melhor, tá? Então aqui a gente tem os não vertebrados e aqui a gente tem os vertebrados. Gnatostomados, todos têm vértebras, então a gente tem aqui o túbulo nervoso dorsal, a notocorda, em verde a gente tem esses elementos que vão formar a vértebra, né? Porque a vértebra nada mais é que uma estrutura óssea derivada dessa região aqui próxima dos somitos ou dos próprios somitos, que envolve o tubo nervoso, tá? Então essas vértebras também são originadas dessa região e da própria notocorda. Tá? E não vê a notocorda aí nos grupos mais derivados, mas o que a gente encontra? A gente encontra estruturas derivadas da notocorda. Tá? Então, o que a gente consegue observar aqui? As regiões ventral das vértebras, os discos intervertebrais com regiões aqui ósseas e na região dorsal o tubo nervoso envolvido pelos elementos dorsais, né, que dão origem a essa parte dorsal das vértebras, em verde aqui. Então a hipótese mais provável é que isso daqui surgiu no ancestral, ok? Porque a gente encontra dentro de grupos, aqui tá Myxine, né, duas espécies diferentes de Myxine, e aqui as lampreias. As lampreias a gente encontra o que? A notocorda e elementos dorsais. Em alguns grupos de Myxine, a gente não encontra, por exemplo, aqui Myxine, algumas espécies de Myxine, a gente não encontra nada, nem esses elementos dorsais, nem esses elementos ventrais. Mas alguns grupos de Myxine, como Heptatretus, né, se encontra os elementos ventrais. Tá? Então a hipótese mais provável é que esses elementos dorsais e ventrais surgiram aqui no ancestral e depois foi perdido em grupos de Myxine, mas alguns resquícios a gente encontra ainda em grupos de aqui de Heptatretus, tá? Que é um gênero aí de Myxine, ok? Então a hipótese mais provável é que as vértebras foram perdidas, os elementos branquiais foram perdidos, branquiais não, os vertebrais foram perdidos dentro de Myxine, ok? Então quem que são os vertebrados, né? Quem que são esse grupo? A gente fala que é tão diverso. Tá? É um grupo
distribuído pelo todo o mundo, de uma maneira geral. Estou mostrando para vocês a capacidade de colonização dessas espécies. Então, aqui nas cores, quanto mais quente as cores, maior o número de espécies de cada grupo. Então, aqui, por exemplo, aves, mamíferos e anfíbios. Tá? Então vejam que todos esses grupos, a maioria desses grupos, são distribuídos pelo mundo todo. Então a gente tem espécies de aves praticamente pelo mundo todo, poucas espécies em regiões áridas ou muito frias, né, desérticas ou frias, que também são, de certa forma, desérticas, tá? Porque só são desertos aqui nos extremos do globo, porque toda a água disponível está congelada. Os mamíferos e os anfíbios, tá? Então, a região do mundo onde há maior concentração de espécies é nas regiões, né, tropicais. Okay? Isso não é muito diferente dos invertebrados, tá? Mas esse grupo também é distribuído por todo o mundo. Aqui tem um trabalho falando um pouco sobre a diversidade e conservação aí de vertebrados terrestres. Se vocês quiserem ler um pouco esse trabalho, eu acho que da onde eu tirei exatamente, não é não, tô falando besteira. Mas esse trabalho aqui é interessante, fala bastante sobre a conservação dessas espécies de grande porte, tá? Então os vertebrados, eles têm uma grande diversidade de formas, aqui espécies abissais que a gente vai ver, né? Vai ter uma aula dos abissais. Os vertebrados, eles colonizaram o ambiente aéreo, né? Um grande sucesso. Aqui mostrando os grupos de aves, mas tem outros grupos também que colonizaram o ambiente aéreo. Tem, na verdade, principalmente 3 grandes grupos aí, né? Os pterodáctilos, que já é um grupo extinto, e hoje em dia outro grupo vivente, que são os mamíferos, também colonizaram os ambientes ambiente aéreo, né? Esse novo nicho aí. Os ambientes marinhos, nem precisa se dizer, né? Então a gente tem formas marinhas com tamanhos gigantescos, como aí baleias, né? Grandes baleias, jubartes, né? Alguns cetáceos de tamanho realmente muito grande. Outros grupos extintos chegavam a tamanhos bem maiores do que a gente ainda encontra hoje, né? E também há espécies, há grupos muito pequenos. Grupos que chegam até 0,1 gramas de peso, né? Incluindo pequenos peixinhos aí, até pequenos mamíferos, pequenas aves e tudo mais, tá? Existem aproximadamente 56 mil espécies de vertebrados, mas a gente está descrevendo ainda bastante espécies. É um dos grupos talvez mais estudados no mundo, né, dos seres vivos mais estudados no mundo. Provavelmente, se a gente considerar, talvez seja o grupo mais estudado dentre os seres vivos, tá? Por quê? Porque não só é um grupo que a gente faz parte, mas também é um dos grupos que a gente tem maior contato, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o número de espécies, vertebrado, 56 mil, acredita-se que haja mais de 61 mil espécies, né? Então, uma quantidade que foi descritas aí cadê os vertebrados aqui não está mostrando, aqui os vertebrados, né? Isso representa uma pequena quantidade comparado a outros grupos, né, que são maiores, como os insetos, mas, como eu já disse, isso aqui é um número total de espécies, não representa exatamente a diversidade de formas. Então aqui, ó, vertebrados. Quem são os outros grupos de vertebrados? A gente tem aqui dentro de vertebrados, metade dos vertebrados são os peixes, né? Os peixes representam mais de 32 mil espécies, na verdade 32, 33, 200, mais um pouco aqui, 33, 200 e 300, 33.300 espécies aproximadamente. Inclui todos os peixes ósseos, né? Aí, Actinopteride, os peixes de nadeira raiada, os peixes de nadeira lobada, os Sarcopteride. De grupos ancestrais, né, comum de Sarcopteride, surge os tetrápodas, né, ancestrais de Sarcopteride e tetrápoda surge
da origem, na verdade, é um dos grupos que colonizou o ambiente terrestre, que seria o tetrápoda, né? Aqui voltando para os peixes, a gente tem um dos grupos que são peixes cartilaginosos, que são aqui os condrictes, e os dois grupos que são peixes sem mandíbula, que são Myxine e Petra mesontide, que tem uma diversidade relativamente pequena, então 125, 124 espécies. Condrictes, peixes ósseos, 1.200 espécies. Os peixes são de longe, os peixes do grupo Actinopteride, né, que são os peixes ósseos, são de longe os mais diversos. O grupo mais diverso, na verdade, com 32 mil espécies. Actinistia e Dipinoi, que são peixes de ladeira, o Sarcopteride, né, peixe de ladeira lobada, não é muito diverso, aproximadamente 8 espécies. Ok? A gente vai ter aqui lisanfíbia que vai incluir, até dessa disciplina começa aqui na rodinha, ó, passando. Então, Myxine, Petramesontide, Condrictes, diversidade, Actinopteride, Actinistia, Dipinoi, Urodela, Anura, Giminofiona, né? Então, esse grupo aqui são os lisanfíbia, chamado grupo lisanfíbia, que são os anfíbios. Aí acaba a nossa disciplina. Na próxima disciplina que vocês vão ver aminiotas, que são o resto dos vertebrados. Tá? Tem um grupo aqui chamado aminiota. Vai incluir aí Testodine, Lepidosauria, Testodines e Lepidosauria, tá? Depois você tem Arcossauria, com crocodilos e aves. Tá? Então, répteis também é um grupo, tanto peixe quanto répteis, é um grupo parafilético, que é um grupo que, na verdade, não é usado por conveniência, não representa um grupo natural, tá? Porque a Actinice e Dipinoi é mais proximamente relacionado a tetrápoda que outros grupos de peixes. Crocodilo é mais relacionado às aves que outros grupos de anfíbios, outros grupos de répteis, tá? Como Lepidosauria ou Testodines. Depois a gente tem aves, um grupo praticamente exclusivo do ambiente aéreo, né, com capacidade de voo, exceto algumas poucas espécies, as aves ratitas, principalmente, né, chamadas aves ratitas. Depois o grupo na qual nós fazemos parte, os mamíferos, né? Isso daqui vocês vão ver na próxima disciplina, ok? Bom, a vida de um vertebrado. Então, como é que é a vida de um vertebrado? Um vertebrado, ele é ativo, ele se movimenta bastante, então ele precisa de uma grande quantidade de energia. Essas coisas estão associadas. Se você quer ser mais ativo, você tem que ter um metabolismo mais rápido. Se você quer ter um metabolismo mais rápido, você precisa de uma maior quantidade de alimento. Então, muitas características aí desse grupo de vertebrados estão associadas a um modo de vida mais ativo. Né? Surgimento da mandíbula, um metabolismo mais acelerado, estruturas internas bem mais complexas do que a gente viu aí até agora nos grupos de protocordados, né? Porque a vida dos vertebrados é bem diferente da vida de um protocordado, ok? Então, para caçar você tem que ter um metabolismo bem mais acelerado, estruturas de caça, você precisa de muito mais energia, né? Numa explosão aí de uma chita ou desses bichos caçadores, felinos caçadores, você tem uma explosão de energia muito grande, tá? Então você tem uma maior essa capacidade, essa explosão energética está ligada ao tipo de alimentação e as estruturas internas. Alguns são carnívoros, né? Como esses ursidae, os felinos, Felinidae, se eu não me engano, a família dos felinos. Outros grupos são herbívoros, né? Aqui também o koala e aqui um ruminante, tá? Uma vaca. Então a gente tem uma grande diversidade de formas. Aí lembra das serpentes sem membros, perda de membros nesse grupo, outras capacidade de voo. Então a diversidade aí é incrível, né? Dentro desse grupo, nós seres humanos aí, né? Também precisamos de uma grande quantidade de energia. Às vezes a gente exagera um pouco, mas, né? Da mesma forma que outros grupos, nós seres humanos também, por sermos um vertebrado,
termos características complexas, um metabolismo acelerado, nós precisamos de uma maior quantidade de energia, tá? E assim, uma maior quantidade de alimento. Então, quem são os principais grupos de vertebrados? Como eu já disse, Myxine e Petromizonte já falei bastante, Chondrichthyes, né, tubarões e raias. Depois vocês têm os peixes ósseos, Osteichthyes, que é Actinopteride e Sarcopteride. Nós temos Lisanfíbia, que são os anfíbios, mamíferos, depois répteis, que não é um grupo monofilético, na verdade répteis acaba aqui, né? Passei para aves. Lepidosauria, Testodines, Crocodilia e aves, Crocodiliomorpha e aves. E a gente tem vários grupos, né, pessoal? Assim, os grupos que tem o clado que tem mandíbula inclui Chondrichthyes, Osteichthyes, Tetrápoda, Miniota e Reptília. Né? Então, característica desse grupo, presença de mandíbula. Teleostome não é um grupo que a gente fala muito sobre ele, tá? Mas aí é um grupo que inclui os peixes, excluindo aí Chondrichthyes, e Osteichthyes, Tetrápoda, Miniota e Reptília. Ok? A característica que define basicamente isso daí são pulmões e bexiga natatória. Tá? Um endoesqueleto ósseo também. Depois nós vamos ter aqui tetrápoda, presença de 4 membros. Dentro de tetrápoda, quando a gente fala tetrápoda, a gente inclui só os anfíbios, mamíferos e répteis. Amniota, só mamíferos e répteis. Tá? Répteis e aves, ou reptília, que é a forma, o grupo que inclui também as aves. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Então, cordados, vertebrados. Aqui a gente tem a filogenia ampliada, né, de vertebrados com os grupos principais. É bom vocês irem se familiarizando com todas essas nomenclaturas. Por exemplo, quem que é Myxine, quem que é Petromizotide, Conodonta, é importante, a gente vai falar um pouquinho sobre Conodonta, né, esses grupos extintos. Quem são os tracodermes, os placodermes? É aí onde deu origem, são os ancestrais comuns aos peixes viventes, né? Os tracodermes, né, eles não tinham mandíbulas. Os placodermes já surge a mandíbula, então a mandíbula surge basicamente aqui, ó, onde é chamado gnatostomata. Então, placoderme já tem mandíbula, ok? Nós temos Chondrichthyes, dentro de Chondrichthyes nós temos Holocefale e Elasmobranque. Tá? Holocefale são as quimeras, não sei se já ouviram falar desse grupo, é um grupo abissal. Elasmobranquios nós temos raias e tubarões. Aí nós temos um grupo extinto também importante para entender a evolução dos peixes, né? E dos peixes, aqui na verdade, dos Chondrichthyes e peixes ósseos, os ascantódeos. E dentro de Osteichthyes, Actinopteride e Sarcopteride, peixe de nadadeira raiada, peixe de nadadeira lobada. Tá? Então, Sarcopteride, nossa forma mais ampla, inclui também tetrápoda. Inclui nós mesmos. Ok? Então, gnatostomata aqui, ó. Vamos olhar uma filogenia mais ampla de gnatostomata. Já falei bastante disso, gnatostomata. Aqui, ó, Chondrichthyes. Vários grupos de Chondrichthyes. Holocefale, quimera, alguns grupos extintos. Então, Chondrichthyes está aqui, tem vários grupos extintos. A gente não vai falar muito desses grupos aqui, tá? Então, a gente vai falar de Chondrichthyes, vai falar basicamente a entrar nos grupos viventes, a quimera, os tubarões e as raias, ok? Quando a gente fala tubarões é Silac, esse grupo aqui. E quando a gente fala das raias é Batoide. Tá? Praticamente o grupo das raias é chamado de Batoide. Aí dentro de tubarões, a gente tem 2 grandes grupos de tubarões. O Galeomorph e Squalomorph.
gente vai ver as principais características dele. Na verdade, uma das estagiárias docentes vai dar uma aula para vocês sobre Chondrichthyes, tá? Depois Osteichthyes, Actinopteride e Sarcopteride novamente. Vamos olhar aqui Chondrichthyes, vários grupos de Chondrichthyes. Não vamos falar desses grupos agora, mas você tem lá Carcariniformes, Laminiformes, Orectolobiformes, Heterodontiformes, Pristiforiformes, Squatiniformes, Squaliformes, Exantiformes. Todas essas ordens aqui nós vamos olhar. Então isso daqui tudo é tubarão. Os tubarões mais derivados aqui, com membrana nictitante e outras características importantes, tubarão maco, tubarão martelo. E as raias, tá? Batóidea, Miliobatiformes, Pristiformes, Torpediniformes, Ragiformes. E as quimeras, irmão de todos os elasmobranqui, tá? Infelizmente nós não temos uma quimera fixada, muito raro de conseguir uma quimera. Eu vou tentar conseguir em outras coleções para mostrar para vocês. Eu também nunca vi pessoalmente a quimera, porque é um bicho de profundidade, de 2.000, 3.000 metros de profundidade. Nós não trabalhamos com esse tipo de bicho aqui em Botucatu, né? Mas tem outras grandes coleções no Brasil que tem as quimeras. Chondrichthyes, depois nós vamos ter aqui Osteichthyes, Actinopteride, Sarcopteride. É um grupo que a gente vai dar maior ênfase na disciplina, por quê? Porque tem 32.000 espécies ali dentro, ou seja, é a maior diversidade de vertebrados. Né? Então a disciplina, na verdade, de anaminiota, basicamente é falar sobre peixes, né? E um pouco sobre anfíbios. Porque a maior diversidade de todos os vertebrados é realmente a diversidade de peixes. Ok? A gente tem aqui dentro de Actinopterige vários grupos, alguns grupos extintos, mas a gente vai olhar basicamente aí os Cladistia, que são os bichirs, alguns grupos africanos de peixes pulmonares. Não é peixe pulmonado, desculpa pessoal, peixe pulmonado é aqui, Actinistia dipinoi. Mas a gente... não, são peixes pulmonados também, desculpa, são assim. Alguns bichires aqui são os grupos que têm pulmões e outras características que são pulmonados também, não só o Sarcopteride pulmonado, tá? Nós temos também Chondrostei, que são os esturjões, o Lepizoiteiformes, que são os gars, é um grupo de peixes da América do Norte. Eu já vi esse peixe, muito bonito, nos Estados Unidos tem bastante. Amiiformes, é a âmia, interessantíssimo. Osteoglossomorpha, são alguns grupos da Amazônia, tá? A gente vai olhar bastante sobre eles. Elopomorpha, Ostarioclopomorpha, tá? E Euteleósteis, que são os grupos mais diversos aí dentro de peixes, são basicamente os peixes marinhos. A gente vai olhar bastante sobre esses grupos. Tá? E dentro de Sarcopteride, nós temos aqui Actinistia e Dipinoi. Ok? Depois um monte de clados extintos e tetrápoda. Tá? Tetrápoda, que a gente vai olhar dentro do tetrápoda apenas os anfíbios. Os aminiotas, vocês vão ver na disciplina de aminiota. E só uma outra forma, olhando para Sarcopteride e Actinopteride, dois clados irmãos, tetrápoda está aqui dentro. Então a gente tem selacanto, é irmão dos peixes pulmonados, mais tetrápodas. Então os peixes pulmonados são diretamente relacionados aí, eu chamo do grupo Dipinoi, é grupo irmão de tetrápoda. Tá? Então tetrápoda surge de um ancestral comum de Dipinoi. Tanto, na verdade, existe um ancestral comum a tetrápoda e dipinoi. E daí desse ancestral surgem duas linhagens. Uma da origem tetrápoda, outra da origem de dipinoi. Tá? Bom, é basicamente isso que eu ia falar sobre essas filogenias aí. Okay? Então aqui a gente tem os peixes chamados Actinopteride, radeira raiada, peixes na radeira lombada. Acho que aqui foi até um pouco longe demais, né? O Chondrichthyes não é Sarcopteride. Ok? Vamos olhar então a Actinopteride.
Bom, a mesma coisa aqui porque eu já tinha falado. A gente tem Polypteriformes, Polypteron. A gente tem Acipenseriformes, são os esturjões. Holostei, que tem o Gar e o Amia. Isso daqui. Desculpa, pessoal. Então, Teleostes e Holostes estão dentro de Neopterige. Né? Holostei é o Gar e o Amia. Teleostei inclui todos os outros, que chama Otocéfala e Euteleósteos. Né? A gente vai olhar basicamente para esse grupinho aqui, Otocéfala, Ostariofise, Otofise. Né? Porque a gente, na maior diversidade de peixes de água doce do Brasil, tá aqui, dentro desse grupinho aqui. Porque a gente vai ter aqui, ó, os caraciformes, que são os tetras, peixinhos de aquário, vocês compram, um lambari que vocês pescam, tá tudo aqui dentro. Os bagres está aqui dentro, ó. Alguns peixes elétricos estão aqui dentro, que vocês usam aí de isca para pescar, quem gosta de pescar, tá dentro daqui. Então, os gimnotiformes. E muitos peixes de aquário são os cipriniformes, que também estão aqui. Então, basicamente, a diversidade de peixes de água doce, a gente sair para um rio aqui de Botucatu, a gente vai pegar só peixes desse grupo aqui. Só não, tem um ou outro fora, um peixe pulmonado pode ser que apareça, tal. Mas, basicamente, o que a gente vai encontrar são peixes desse grupo, tá? Dos otofíses. Lambari, tá? Bagres e alguns peixinhos elétricos. Aqui, na verdade, não tem na América do Sul, mas se for na loja de aquário, a gente compra um monte de cipriniformes, né? Carpas e outros grupos. Então, basicamente, a gente vai olhar bastante para dentro desse grupo aqui. E peixes marinhos, se a gente for no nível do mar, a gente vai pegar um monte de Euteleósteis, tá? O sargento e um monte de outros grupos. Eu não conheço tanto a diversidade de peixes marinhos. A maior diversidade realmente está aqui dentro, né? Aqui, ó, eu trabalho com catfish, né? Os siluriformes, tem 3.500 espécies aqui dentro. Aqui tem 300 espécies, mais ou menos. Aqui tem 2.400 espécies, aqui mais 2.000 e pouco. Aqui deve ter 20.000 espécies. Só para vocês terem uma ideia. As outras linhagens, elas não são tão diversas quanto essas linhagens aqui de crassiformes, siluriformes, cipriniformes e euteleósteis. Ok? Depois a gente tem Sarcopteride, Actinistia dipnoi. Nós vamos ter tetrápodas, aqui colonização do ambiente terrestre, tá? Dentro de tetrápodas a gente tem dois grandes grupos, batracomorfa e reptiliomorfa. Vocês vão ver muito sobre isso. A gente vai falar sobre batracomorfa. Batracomorfa é chamado forma de anfíbio, reptiliomorfa é forma de répteis. Da batracomorfa dá origem a um clado chamado Temnospondyle. De grupos de Temnospondyle surgem o lisanfíbia, que são as salamandras, cecílias e os sapos, né, de uma maneira geral. Que são pererecas, rãs, os sapos mesmo. O zanura. Ok, pessoal? Bom, o que mais? Aí dentro de reptiliomorfa surgem outras linhagens aí. Na verdade, dentro de reptiliomorfa surgem três grandes... Na verdade, dentro de reptiliomorfa surgem várias linhagens que foram extintas, mas uma dessas linhagens perdurou até o período atual, que é chamado de um grupo chamado de Amniota. Tá? Então, uma novidade evolutiva aqui são 3 anexos embrionários, amínio, córeo e alantoide. E uma dessas membranas anexos embrionários permite a total separação desses grupos do ambiente terrestre, ou melhor, do ambiente aquático, que seria o amínio, né? E dentro de amniota surgem 3 grandes linhagens, que a gente vai chamar sinápsida, tá? E o que a gente chama diápsida. Mas não é 3? Sim, existe o anápsida, mas nenhuma anápsida existe nenhuma anápsida vivente, com exceção das tartarugas.
Aí vem um problema. Tartaruga é anápsida porque ela mantém a sua característica ancestral ou o ancestral da tartaruga era diápsida e depois ela perdeu de novo as suas características diápsidas e se tornou anápsida? Isso é debatido até hoje, então não se sabe muito bem. Então a tartaruga, provavelmente, se a posição dela for, ó, tá vendo a setinha aqui, interrogação, não se sabe a posição ainda de verdade de tartarugas. Algumas filogenias mais antigas colocavam ela fora, aqui um dos primeiros clados, aqui clado irmão, na verdade, dentro de reptília, na verdade, dentro de reptília, mas irmão de todos os outros répteis. Então, na verdade, seria sinápsida, anápsida, irmão de diápsida. Mas as filogenias mais recentes colocam as tartarugas como grupo irmão aqui de Arcosáurea. Tem que ser os crocodilos mais as aves. Tem um trabalho bem recente que coloca as tartarugas nessa posição usando dados filogenômicos. Se for verdade essa posição filogenética, tartarugas, que é um grupo anápsida, é irmão de um grupo de diápsida e outro grupo de diápsida mais basal é irmão dos dois, que seria Lepidosaureomorpha. Nesse caso, tartarugas, houve uma reversão da característica anápsida para a característica ancestral, né? Houve uma reversão dessa característica em tartaruga. Então, mas o que é isso, anápsida, diápsida e sinápsida? São aberturas no crânio, tá? Sinápsida tem uma abertura no crânio, diápsida tem duas aberturas no crânio e anápsida, que são as tartarugas, não tem nenhuma abertura no crânio. Mas o que essas aberturas no crânio têm importância? Qual a importância dessas aberturas no crânio para esses grupos? Né? Então, essas aberturas no crânio, onde são inseridos grandes músculos da face e da mandíbula. E qual que é a importância da mandíbula para um organismo que vive na Terra? A mandíbula ela está diretamente associada à capacidade de alimentação, né? Então, se esses grupos aí têm mandíbula desenvolvida e mandíbulas fortes, eles têm a maior capacidade de caça, uma ingestão de calorias, assim, um metabolismo mais acelerado, e assim se torna o verdadeiro vertebrado, né? Um grupo que tem grande capacidade aí de se locomover, metabolismo acelerado e tudo mais. Tá, pessoal? Então é isso. Sinápsida, uma abertura, anápsida nenhuma, diápsida duas, inserção muscular, capacidade e variação nas formas de alimentação. Ok? Acho que esse slide repete muito o que eu acabei de dizer, tá? Vamos falar um pouco de Sarcopterídeos, os peixes aqui, Osteostrictis, Actinopterídeos, Sarcopterídeos, que as mesmas linhagens que eu já mostrei para vocês. Acho que eu estou colocando muito slide. Vamos falar de tetrápoda, né? Dentro de tetrápoda está aqui, tetrápoda. A gente tem, então, temos anfíbia, sinápsida, grupos viventes, né? A gente mostra também vários que são extintos. Testodines, anápsida, diápsida aqui dentro, com Arcosáurea, Lepidosaurea. Vamos olhar para a tetrápoda. Então aqui é só aqui mostrando as aberturas cranianas, então aqui fica mais fácil de ver, né? Então assim, a sinápsida, uma abertura craniana, porque essa abertura aqui na verdade é a órbita, né? Então não estou contando a órbita. Uma abertura craniana. Anápsida só tem a órbita, não tem onde se insere o olho, não tem outra abertura. E diápsida tem duas aberturas cranianas para inserção muscular, além da órbita. Tá? Então, de um ancestral anápsida surgem duas linhagens, mamíferos, sinápsida e diápsida. Tartaruga reverte. Tá? Então, aqui só mostra uma filogenia mais limpa, né, de mamíferos. Lepidosaurea. Dentro de Lepidosaurea a gente tem um grupo interessante chamado Tuataras, Sphenodon, né? Esse é um grupo da Nova Zelândia, se eu não me engano. Ele conserva várias características dos ancestrais, né, dos répteis atuais. Então, o entendimento da evolução dos répteis ela é melhorada pelo estudo da morfologia de Tuataras, porque ele consegue entender como eram as características dos ancestrais e para que direção que a evolução tomou, né?
Quais características aí dentro dos lagartos são dos de esquamata é derivado, né, que seria lagartos mais serpentes. A esquamata é um grupo complexo, inclui lagartos e serpentes, mas a relação entre lagartos e serpentes é muito confusa até hoje. Na verdade, serpentes nada mais é que um lagarto sem membros. Porque a gente tem várias espécies de lagarto que é mais proximamente classe das serpentes do que a outras espécies de lagartos. Uma delas é o lagarto monitor. Né? Lagarto monitor aí se eu não me engano, da África. E o monstro da Gila, que é da América do Norte, ou seja, dos Estados Unidos. São aí os lagartos monitores. Então esses grupos são mais relacionados às serpentes do que com outros grupos de lagartos. A gente tem testodines aqui, politomia, porque nós não sabemos direito. Alguns colocam o irmão de arcossauro, arcossauro, crocodilos, irmãos de aves. Arcodilos é grupo irmão de aves. Parece estranho hoje, mas quando a gente olha todos os fósseis, né, quem que falta aqui nessa filogenia? Os dinossauros, né? Na verdade, ave está incluído dentro do grupo dinossauro. Então, a ave é um dinossauro. Né? Então, tem um monte de outras linhagens de dinossauros que foram extintos. Os dinossauros não foram extintos. Várias linhagens de dinossauros foram extintos. Sobrou uma, que a gente chama de neornites, que seria as aves. Tá? Então, tem um monte de linhagens aqui de dinossauro. Com todas essas linhagens de dinossauro presentes na filogenia, a transição entre uma forma de lagarto e uma forma de aves não parecem tão distantes. Você vai ter dois extremos, né? A forma do crocodilo, a forma das aves e um monte de grupo intermediário aí no meio, né? Com formas muito parecidas. Então a gente fala que penas hoje é uma característica diagnóstica para a ave, porque define muito bem aves, mas quando você coloca todos os outros dinossauros na filogenia, a presença de penas ela não é tão diagnóstica assim para aves, porque é uma característica compartilhada por vários outros linhagens, aí outros grupos de dinossauro. Ok? Bom, é isso. Vamos ver tetrápoda, diápsida. Tá? Diápsida tem um monte de grupo aí dentro de diápsida. Lepidossauriomorfa, arcosauriomorfa, esquamata, Rhincocéfalia, que seria o Sphenodon, mudou aqui de nome, Testodines, dinossauros e aves, Crocodiliomorpha. Pterossauro é outro grupo aí dentro de tetrápoda, que colonizou o ambiente aéreo, mas foi extinto. Tá? Então, assim, Pterossauria não é um dinossauro. Tá? Então, não está incluído dentro do grupo dos dinossauros. Isso é um ponto importante. Dinossauro está aqui, tá? Dinossauro e aves. Então, pterossauro não é um dinossauro. Simples. Ictiosauro também não é um dinossauro. É interessante que ictiosauro está muito longe filogeneticamente de dinossauro. Pra você ter uma noção, eles são diápsida. Aqui, na verdade, ele está mais relacionado aqui a serpentes atuais do que a um dinossauro. Tá, pessoal? É isso daí. Ornitódira, só para vocês verem grupos de aves, né? Então você tem aqui Ornitódira, que está aqui, ó. Né? Então os grupos de dinossauro e pterossauro. Então, pterossauro é irmão aqui de dinossauro. Todos esses outros grupos aqui que foram extintos de dinossauro, estegossauro, anquilossauro, ceratopsia, né? Triceratops, né? Macrosauria, né? Os brachiosauros. E aqui os Velociraptor com outros grupos, com o Tiranossauro, que está dentro do grupo Terópoda. E aqui a gente tem, ó, as aves. Tá vendo? Olha como as aves é proximamente relacionada a grupos aqui que a gente conhece aí dos filmes, né? Como o Velociraptor ou o Tiranossauro. Então o Tiranossauro e o Velociraptor é diretamente relacionado às aves. Né? E uma coisa interessante, o Velociraptor não tem nada a ver com aquela forma que a gente olha no filme. Na forma do filme, de um dinossauro, de um organismo grande, né, mais alto que um ser humano, ligeiramente mais alto que um ser humano, altamente predador, que caça em bando,
é uma interpretação errada, né? Então, acho que o filme tem que sempre extrapola um pouco a realidade, mas a forma dos dinossauros não é aquela, né? Dos grupos não é essa. Acho que esse pessoal já falou isso para vocês em outras disciplinas, né? Principalmente a disciplina do Marcelo, de paleontologia. O pterossauro, o Velociraptor era do tamanho de uma galinha, coberto por penas, que caçava de maneira solitária. É mais provável que ele caçava de maneira solitária. Então esses grupos são mais proximamente relacionados a aves aí. Ornitódere. Aviália, tá aí as aves. Bom, a Aviália é o grupo maior, a Aviália inclui tudo, né? Por exemplo, Archaeopteryx e outros grupos. As aves viventes é chamado de Neornites, tá? Então a gente tem aqui Paleognata e Neognata. Aqui são as aves que voam realmente, né? Em Paleognata estão as aves ratitas e outras aves aí como a ema, né? E o avestruz, né? Grandes corredoras. Ok? E os passeriformes, que são a grande quantidade, a maior grande diversidade aí de aves, que vocês vão ver mais para frente. Diápsida, então Arcosáurea, é importante vocês decorarem esses nomes: Arcosauromorpha, Lepidossauromorpha, Lepidossáurea, Arcosáurea, Lepidossáurea, Rhincocefália, o Sphenodon, Squamata, lagartos e serpentes. Ou a gente poderia falar lagartos, serpentes simplesmente é um grupo modificado de lagartos. Aí aqui, Arcosáurea, a gente tem Ornitódira. Dentro de Ornitódira sobrou só aves. E Pseudosúquia, que sobrou os crocodilos. Ok? Crocodiliomorfa. Ou também Pseudosúquia. Aqui tem um monte de grupos dentro de Pseudosúquia. A gente tem aí os crocodilos, né? Crocodiliomorfa, como os Alligatoridae, Crocodilidae e Gaviaide. Então a gente tem os alligators, né? Os crocodilos, o jacaré, crocodilos e gaviaus, que é um grupo da Índia, que é esquício lá da Índia, gavial, tá? Aqui o caimã, que é o jacaré, aqui da América do Sul, basicamente a gente tem o gênero caimã, tudo jacaré do papo amarelo, tudo são o caimã. E vários crocodilos distribuídos em várias regiões do mundo. Não é um grupo muito diverso, praticamente nessa filogenia, se eu não me engano, tá todas as espécies, tá? De crocodiliomorfo. Nós temos aí Lepidossáurea. Bom, aqui tem vários grupos, então tem um monte aqui de grupos, de famílias de lagartos. Bom, a relação das espécies de serpentes é muito complicada, ninguém sabe exatamente qual é a relação das serpentes com os grupos de lagartos. Existe um outro grupo também chamado de Amphisbaenia, né? Amphisbaenia também, a posição filogenética dela é muito controversa, a gente não sabe exatamente a posição filogenética de Amphisbaenia, e várias outras grupos, aí, várias famílias de lagartos. Tá? O teiu, né? O gecko, que é a lagartixa, e entre os outros grupos, aí, iguana. Então aqui uma filogenia mostrando as serpentes relacionadas a grupos de lagartos, e aqui Amphisbaenia. Então, na verdade, essa é uma hipótese, tá, molecular sobre a posição de serpentes, lagartos e Amphisbaenia, mas ainda é muito controversa as relações. O que a gente tem aqui dentro de tetrápoda? Sinápsida. Sinápsida, hoje vivente, existe um mamífero, mas sinápsida, tudo isso daqui é grupo extinto de sinápsida, então o que a gente, várias linhagens surgiram aí que tinha apenas uma abertura craniana, e uma delas que sobreviveu até o presente, e na verdade a única que sobreviveu até o presente é a linhagem mamália, né? Ainda assim, dentro de mamália, dentro dos mamíferos, vários outros grupos foram extintos aí, e apenas 3 sobreviveram até o presente, como Monotremata, Metatheria e Eutheria, tá? Dentro de mamália, que seria os monotrematos, Metatheria
que são chamados marsupiais, né? Aqui estão os marsupiais, que tem o que? O famoso marsúpio, que é aquela bolsa externa ao corpo. Então, durante o nascimento, você tem um organismo chamado altricial, que é um filhote bem recente do desenvolvimento, né? Então, ele fica dentro do marsúpio até completar aí todo o seu desenvolvimento. E você tem uma outra linhagem chamada Ditéria, que são chamados também Metatéria e Eutéria, tá? Eutéria. Dentro de Eutéria, você tem também chamado dos placentários, ou seja, a estratégia de vida é que você dá à luz a um indivíduo mais bem formado. Então, alguns eutérios já nascem e conseguem andar e sair acompanhando a manada, como os vários artiodáctilas e psirodáctilas, né, que são aí os grupos ruminantes, cervos, né? Então são grupos famosos porque o bezerrinho já nasce, fica de pé e acompanha a mãe, começa a mamar. Então ele está bem formado, diferentemente dos marsupiais, que o indivíduo nasce, o filhote nasce sem pelo, cego, praticamente sem conseguir se movimentar, totalmente dependente dos pais, né? Tendo que entrar para o marsúpio e ficar ali mamando até formar a cobertura de pelos e ter a capacidade de se locomover sozinho ou caçar e se alimentar, né? Então aqui dentro de mamíferos são duas estratégias de vida completamente diferentes. Depois que vocês vão discutir um pouco sobre essas estratégias de vida, né? Marsupiais em regiões... A estratégia aqui do marsupial é que só para contar para vocês, já que essa aula aqui vai se estender muito, eu vou dividir ela em duas partes. Os marsupiais têm a estratégia, principalmente na Austrália, em regiões áridas, de a mãe não despender tanta energia aí para cuidar do filhote. Então nasce aí um filhote altricial, né, que a gente fala, sem tá totalmente desenvolvido. Por exemplo, em regiões áridas, onde o clima é muito instável, principalmente na Austrália, né? Então a Austrália é uma região conhecida por o clima ser muito instável, pode ter seca prolongada e chuvas de maneira incerta. Então o filhote pode nascer e se não tem os recursos necessários para o seu desenvolvimento, a mãe, como não desperdiçou tanta energia para criar esse filhote, porque ele nasceu muito recente durante o desenvolvimento, se ele não tiver capaz de reproduzir, ela pode simplesmente abandonar, não é abandonar, mas o filhote morre e você consegue, na verdade, se reproduzir e ter um outro filhote na geração seguinte. Então, assim, você não desperdiçou tanta energia corpórea para criar um filhote. Diferentemente dos placentários, você tem uma gestação dentro de cetáceos, dentro de proboscides, que são os elefantes, organismos de maior porte, né? Periciodáctila, artiodáctila, né? Que você tem gestações de 9 meses ou até mais, né? Dependendo do grupo. 9 meses que somos os seres humanos, mas você tem aí até de 1 ano e meio ou mais, dependendo do grupo. Então você se necessita de uma grande energia corpórea da mãe para o nascimento do filho. Então o sucesso evolutivo pode explicar por que, então essa hipótese pode explicar por que os marsupiais eles tiveram sucesso evolutivo em regiões de clima muito instável como a Austrália. Mas o maior sucesso ao redor do mundo foi realmente aí dos placentários, né? Então são estratégias diferentes para a criação dos filhotes que podem explicar aí, o sucesso evolutivo de ambos os grupos. Mas essa hipótese não é conclusiva, até porque você encontra placentários na Austrália, em outras regiões também de clima instável, assim como a gente encontra marsupiais, né, nas Américas, de região de clima mais estável. A gente tem aí os gambazinhos aqui da América do Sul, né, os de Delphimorphia, tá? São estratégias que podem explicar em partes o sucesso evolutivo de cada um desses grupos nos ambientes quais eles vivem. Ok? Dentro de primatas tem o quê? Tem Oplorrhini. Dentro de Oplorrhini tem o quê? Tem Hominóidea. Dentro de Hominóidea tem o quê?
tem o gênero Homo, né? Então tá aí, ó. Aqui é a nossa posição filogenética, tá? A gente é diretamente relacionado aos chimpanzés, nós formamos grupo irmão com os chimpanzés, e chimpanzés mais seres humanos formam um grupo irmão de gorila, ok? Então, apesar do nosso apego antropocêntrico, né, de colocar os seres humanos como centro do universo, centro do mundo, centro de tudo, a biologia coloca os seres humanos aqui, ó. Aqui, ó. Nessa posiçãozinha aqui, ó. Nem dá pra ver, né? Essa é a filogenia dos metazoários. Ah, não, desculpa, a metodologia dos seres vivos, né? Então, aqui, ó, plantas, protistas, fungos, animais. Dentro dos grupos de animais pluricelulares, os metazoários, aqui, ó, os seres humanos, vamos chegando, estamos aqui, ó. Tá, Homo sapiens. Então, nós não somos um centro do universo, nós somos apenas um dos milhões de produtos aí da evolução biológica, tá? Claro que a gente é um pouco diferenciado dos restos, mas nós não podemos comparar nós mesmos a uma bactéria, uma espécie de bactéria, né? Um funguinho aqui, mas nós somos nada mais somos que o produto também da evolução. Ok, pessoal? Bom, eu vou finalizar essa aula aqui, vou fazer ela em duas partes. Porque eu não gosto de me estender muito, eu quero ficar no máximo falando sobre 40 a 50 minutos, eu acho que eu já passei disso. Então vou dar uma aula relativamente curta e já volto então falando o que é um vertebrado, as principais características dentro dos vertebrados. A gente vai olhar um pouco mais então sobre as características. Eu falei um pouco sobre a diversidade, agora a gente vai olhar as características: notocordas e vértebras, cordão nervoso dorsal oco, finas faringes, corda posanal, endócilo e, na verdade, a grande complexidade das estruturas que são originadas dessas características e outras aí também. Ok? Vou parar o vídeo e